Guerreiros! Mais um vídeo pro canal, rapaziada. Pra quem não me conhece, meu nome é Igor Max. Meu nome é Marcos Vinícius. E hoje o vídeo vai ser das 5 piores contratações do futebol brasileiro. Rapaziada, só pra lembrar, deixa o like, compartilha, comenta, dá aquela moral pra nós lá. Se inscreva no canal. E em quinto lugar, galera, a gente vai falar sobre o Ivan Pires, mais conhecido como Pires. Ele foi jogador de São Paulo, né? Ele veio do Cerro Porteño, tem passagem pela seleção paraguaia, né? Ele foi vice-campeão da Libertadores pelo Cerro, foi vice-campeão também da Copa América pela seleção paraguaia. Era um jogador muito conhecido pela parte física, né? O pessoal sempre considerou ele um bom jogador. Até quando ele veio pro São Paulo, todo mundo elogiou, baita de contratação. Todo mundo elogiou ele porque ele era um jogador mais tático, mais força, né? Só que ele não contava com o Neymar. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Caralho! Minha bola, porra! O menino sofreu na mão do Neymar, hein? E ainda mais que ele deu uma declaração falando pro, acho que se eu não me engano era o Globoesporte.com, falando que ele sabia como marcar o Neymar. Como marcar o Neymar. Cara, até hoje ninguém descobriu. Como é que faz pra marcar o Neymar? Hein, Pires? Boa tarde. Boa tarde. Acho que tem que ficar sempre perto dele, não tem que deixar ele virar. Ficar sempre perto e tratar de fazer a antecipação, né, da bola. Esperto, quando a gente dá um bate nele, ele fica esperto. Fica com medo às vezes, então ele toca a bola, só isso. Tem que chegar perto, tem que marcar, tirar o espaço, tem que não sei o que. E essa declaração chegou pro Neymar, né? Como todo mundo chega pra mídia, como uma provocação do Pires. E rapaziada, no segundo jogo da semifinal do Paulista daquele ano, o Neymar aprontou uma dessas. Jesus. Dá uma ligada nesse vídeo aí, ó. Olê! Que vem el toro! Olê! Eu quero tchu! Eu quero Eu quero virou moda! Virou moda! Virou moda! Eu quero virou moda! Virou moda! Virou moda! Foi uma humilhação, né, rapaziada? Ia pra um lado, ia pra outro. Era o Olê Toro. E ele acabou tendo a carreira dele ali terminada no São Paulo, né? Depois daquele lance, né? Um jogador que veio ali com ótimas especulações e acabou tendo a carreira dele afundada ali depois daquele lance. E em quarto lugar, com presença garantida nessa lista aí de piores contratações, vem o Pato. Alejandro! E ele veio do Milan, com o maior status de craque, status de fenômeno. Estrela, né? Estrela, por 40 milhões de reais, ganhando 400 mil por mês. 400 pila por mês. Meu Deus amado. E ele veio, no comecinho dele, e ele começou bem. Ele começou bem. A estreia dele, ele fez gol. Ele era um jogador que tinha tudo pra ter tido uma baita numa carreira do Corinthians, né? Tanto é que em 62 jogos, ele fez 17 gols. Fez uma média boa, né? Esses gols foi na maioria no comecinho, então ele começou bem. O que quebrou ele foi aquele pênalti contra o Grêmio. Aí o pênalti acabou com ele. Contra o Dida. O cara quer dar uma acabada. Semifinal de Copa do Brasil. Tá de brincadeira, né, velho? Está sendo definido, bateu. Olha aí, ele ele já vai dar a cavadinha, o Dida vai lá na frente, diga-se de passagem de novo, e aí talvez seja o último jogo do Pato com a camisa do Corinthians. Eu acho que o Pato é aquele jogador que qualquer torcedor que vê na rua quer agredir, quer bater. Então, porque se você for ver o Pato é extremamente técnico, é muito... tem habilidade. Habilidade, não tem o que falar do Pato. É indiscutível, só que é o que a gente fala, às vezes pra jogar em clubes grandes ali, você tem que ter uma vontade, tem que ter, né, uma coisa. Dá uma preguiça de ver ele jogando, velho. E ele teve uma média boa. No Corinthians de 0,27 gols por jogo. Assim, se você for ver, mano, essa média é baixíssima. Pelos números que você vê. Mas pelos outros jogadores aí que a gente vê, era uma média aceitável até, né? E em terceiro lugar, o Wesley. Monstro! O Wesley ele veio do Werder Bremen por 21 milhões de reais. Mas a contratação dele teve uma curiosidade que é o que fez ele entrar pra lista aí, velho. Sensacional. Foi a primeira vez que eu vi um clube fazer uma vaquinha entre os torcedores. Quem tem R$1 aí pra ajudar com o Wesley? Os porquinhos, com tudo.
E essa vaquinha não chegou nem a 4% do valor da negociação. Isso foi fiasco. o pior ainda, velho. Vai fazer a vaquinha e não chega nem a 4%. Foi um fiasco e ainda pra piorar, o Palmeiras arrumou como se fosse um investidor, né? Que foi um empresário que fez como se fosse uma doação pro Palmeiras e iria receber esse valor depois. Só que, o que acontece? O Wesley, ele acabou saindo do Palmeiras pela porta dos fundos, fazendo um pré-contrato com o São Paulo, com 6 meses. E esse empresário quis o reembolso com reajuste. Então, tipo assim, o que ele emprestou, ele cobrou na justiça, tipo, o triplo do valor. Ou seja, só tomou o bico o Só Palmeiras. tomou o bico o E pra Palmeiras. piorar, na segunda semana que ele tava no Palmeiras, Sério? rompeu o ligamento. Isso que é o pior. Imagina, você chegar no clube, aí já tem toda aquela... Imagina pro jogador profissional. Você chega com uma base de uma vaquinha, já é vergonha, imagina a resenha. E aí? Chegou no clube por causa de uma vaquinha, hein, Que parceiro? fazem, meu Deus. E ainda na segunda semana, depois que ele foi anunciado, ele teve acho que o ligamento do joelho dele rompeu e ele ficou 6 meses afastado. Então imagina. Só pra terminar a cagada só. E aí, pra acabar com tudo, ele teve uma sequência péssima no Palmeiras, péssima. Aí no Brasileirão, ele teve uma melhora na Série B. A torcida até começou a gostar. O Palmeiras estava na Série B, ele teve um desempenho legal, só que aí pra fechar ele assinou o pré-contrato com São Paulo. Aí se queimou de Então essa foi a história do grande Wesley. Ô, Wesley! Wesley da vaquinha. Em segundo lugar, rapaziada, eu particularmente amo esse jogador. Monstro! Mano. Miguel Borja! A gente que é corintiano, né? Sério, é que eu amo o Borja. Eu te amo, porra! Rapaziada, o Borja foi muito top, porque ele veio do Atlético Nacional, né, da Colômbia, e antes do Atlético Nacional, ele passou pelo Cortuluá, que é também um time da Colômbia, e ele começou jogando o campeonato colombiano, era artilheiro e foi pro Atlético Nacional naquela mesma edição. E o Borja, ele teve marcas impressionantes lá no Atlético Nacional e no Cortuluá, né? Que foi isso que despertou, né? Na Libertadores contra o São Paulo. Principalmente quando ele veio na Libertadores. Olha que legal os dados do Borja. Ele fez 52 jogos, isso Atlético Nacional junto com esse Cortuluá, que foi aí que ele apareceu pro cenário. Na fase boa dele. 52 jogos, 39 gols, uma média de 0,75. Essa já é uma média, uma média altíssima, já é uma média tipo de jogador ali acima da média. Ele veio pro Palmeiras com status de, né, lembra, de craque. Esse aqui era o Messi chegando, velho. Ele veio por uma transferência alta, que foi 33 milhões, que foi muito alta para os padrões brasileiros, né? E ele veio com uma festa no aeroporto. Uma festa. Criou uma expectativa. Eu não esqueci até. Olê, olá, o Borja vem aí e o bicho vai pegar. Como corintiano, eu falei, mano, já era. Fiquei em choque. E era a época que o Palmeiras tava voltando o time de volta. Lembra os comentaristas? Acabou! Acabou! Se o Borja fechar, acabou! E acabou mesmo, a carreira dele praticamente, né? Porque os dados depois do Borja, ele chegou, fez uma estreia boa, que eu lembro até que ele chegou fazendo gol contra a Ferroviária. Ele teve uma média até boa no Palmeiras, só que como eu tava conversando com o Vinícius, atacante, centroavante, tem que ter uma coisinha a mais. O Borja, ele errava muito. Errou! Não consegue, né? Errava domínio, tinha muito problema disso e acaba afetando pra mídia, né? Os números dele no Palmeiras foi muito legal. Foram 112 jogos,
36 gols, aí uma média de 0,32. O interessante é o quê? A média dele caiu. Ele tinha 0,32 no Palmeiras e no Atlético Nacional era 0,60. Então, tipo, caiu metade praticamente, né? E eis a questão. O que será que aconteceu com o Borja? Será uma frase bem legal que eu vi de um jornalista que ele falou assim, ó: será que ele teve uma má fase no Palmeiras ou ele sempre foi um jogador mediano para baixo que teve uma fase boa na carreira? Eis a questão. Eis a questão para vocês aí. Como um técnico meu falava, ele falou assim para mim um dia: o Borja é um Bill com grife. Nossa, Borja, ajuda nós, Borja. É isso, rapaz. Então essa foi a passagem pífica do Borja no Palmeiras. E o tão esperado primeiro lugar. Number one! Veio o Leandro Damião, rapaziada. Leandro Damiations. Ele veio do Internacional, campeão da Libertadores. Baita status. Baita moral que ele veio. E o que mais chamou a atenção, e por isso que ele está em primeiro lugar, é o valor da negociação, que foi muito alto. Muito alto. Foi uma das maiores negociações, se não a maior, né? De 40 milhões, né? De um clube brasileiro para o outro. E o valor do salário dele é o que Você chama a chama atenção. 600 pau, cara. 600 pila. Imagina você com 600 mil, hein? E o mais legal do Leandro Damião, que é assim, ele não tá em primeiro lugar pelo aspecto técnico dele. Ele é até um bom jogador. Mas sim por tudo que envolveu, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E pela história dele também, ele não teve base, não teve categoria de base nem nada. Então a técnica que ele tem é por ser um jogador muito diferenciado mesmo. E o que acabou com ele, que foi assim eleito uma das piores contratações, foi o quê? A transferência dele já foi altíssima, 40 milhões, e foi um grupo de investidores, uma empresa que emprestou esse dinheiro para o Santos. Eles não deram para o Santos e foi algo que eles financiaram para o Santos. Eles iam pagar depois, eles deram dinheiro para o Santos pagar depois para eles. Só que o que acontece? Foram 40 milhões. E na época o Odílio, que era o presidente da época, né, do Santos, não pagou sequer uma prestação para o grupo de investidores. Né? Só contratou e Só contratou, deu o mandato dele, ele saiu fora e foi aí que foi a bomba maior para o Santos. Porque já era uma transferência altíssima de 40 milhões. O Santos não pagou nenhum dinheiro para esse grupo de investidor, saiu o presidente e essa dívida, como teve reajuste, juros, a dívida chegou a 71 milhões. Gente, por mais que o Leandro Damião era um bom jogador, tinha sido campeão da Libertadores, ele veio por 42 milhões, ele veio pelo salário de 600 mil. Que é salário de jogador. Você vê hoje os jogadores do Flamengo aí, ou que nem você pega Cássio do Corinthians, o Dudu, são esses jogadores que recebem. É o salário recebem. teto do futebol brasileiro. Então por isso ele ficou com uma pior contratação, porque a custo-benefício no Santos, ele não teve um bom desempenho, ele teve 41 jogos, 11 gols, uma média de 0,26 por jogo, uma média até pior do que a do Borja, né? E pelos números que envolveu ele, pela dívida extraordinária que o Santos teve, ficou muito ruim essa contratação. Então por isso ele foi considerado pela gente a pior contratação, pelo aspecto financeiro e pelo aspecto de futebol, que ele acabou não agregando tanto no centroavante, fazer só 11 gols é muito pouco, né? Então é isso, rapaziada. Esse foi nosso top 5 aí das piores contratações do futebol brasileiro. Comentem aí compartilha se vocês acharam justo ou se faltou alguém. E deem dicas aí, rapaziada, que a gente vai fazer muito esse top 5. Beleza? Valeu, rapaziada. É nóis!